Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 26 até 29. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, pois chegou a colheita. Amém. Até aqui. Pai Celestial, obrigado por este momento. Graças te damos pela oportunidade de mais uma vez poder pregar a tua palavra e podermos ouvir a tua palavra. Te peço direção, graça para este momento. Que todas as minhas defesas, ó Deus, não sejam páreo para o Espírito Santo. Que a tua graça nos alcance a todos, para que o ensino desta palavra nos chegue, nos atinja e produza mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, crendo de que já recebemos. Amém. Glória a Deus. Só semeie, isso basta. Jesus tinha o cuidado de que os seus seguidores permanecessem confiando nele, confiando de que os resultados do reino de Deus aconteceriam mesmo depois da sua partida, mesmo num futuro, após a passagem de Cristo por aqui. Era preciso continuar confiando em Deus, tanto que certa vez a pergunta de Cristo foi: será que quando voltar, o Filho do Homem encontrará fé na terra? Havia uma preocupação no coração do Senhor. Ela está expressa nesta parábola, porque era preciso continuar confiando em Deus, continuar confiando nos valores do reino, e que esses valores do reino de Deus é que devem ser cultivados. São esses valores que valem a pena, e não aqueles que são plantados dia após dia, através da mídia, através de pessoas no nosso dia a dia, que são plantados na nossa mente, no coração das nossas crianças, valores que não são eternos, que, como Cristo disse, a traça, a ferrugem acabam com elas e o ladrão rouba. Os valores eternos dizem respeito à nossa vida no futuro, dizem respeito à nossa vida eterna. Valores que valem a pena dizem respeito a passar por aqui e não deixar as pessoas encantadas pela casa que eu tive, pela mansão que eu morei, pelo carro que eu tive. Não, que as pessoas fiquem encantadas por causa do nosso caráter, por causa do nosso amor a Deus, por causa de nós termos sido o instrumento que Deus usou para conduzi-las, para abençoá-las, para levantá-las, para encorajá-las. Esses valores, esses é que valem a pena. Jesus se preocupava com isso, mas era preciso, acima de tudo, que os discípulos dele nunca se esquecessem de como trabalhar no reino. Tudo o que eu disse é importante, mas no coração de Cristo, e está expresso aqui nesta parábola, havia a preocupação de que todos aprendessem como trabalhar no reino. Que
que vocês acham? É fácil ou é difícil? Como trabalhar no reino? Então, em primeiro de 3 pontos esta noite eu lhes digo: o reino é feito com trabalho. O reino é feito de trabalho. E hoje é um culto apropriado para dele falarmos. É preciso trabalhar. Deus poderia ter feito tudo sozinho? Poderia. Você crê que Deus é poderoso, soberano, todo-poderoso? Sim, eu creio, Ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas eu não sei porquê. Eu não tenho ideia. No coração de Deus houve um desejo de compartilhar isso, de compartilhar a sua missão contigo e comigo. Não me pergunte como nem porquê, simplesmente é porque Ele quis. Deixou-nos essa tarefa de trabalhar no seu reino. O reino é feito de trabalho. Olhe para o verso 26 de Marcos 4. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. É um homem, portanto, que trabalha. Trabalho. Eis uma notícia interessante para todos os crentes: no reino de Deus é preciso trabalhar. Você não foi comprado com o sangue precioso de Jesus para enriquecer. Eu não fui comprado, lavado, remido no sangue que é mais precioso, que é mais valoroso do que prata, ouro, diamantes, pedras preciosas, para levar uma vida boa aqui, confortável aqui, não. Deus nos chamou com um propósito, e Ele está aqui, parte dele está aqui. É por isso que nós dedicamos um culto mensal sobre o assunto trabalhar para Deus. Missões. O que é uma missão, irmãos? É uma tarefa, é uma incumbência. Cristo nos deixou uma missão. Deus está sempre em missão. E parte da missão de Deus é resgate do homem perdido, é resgatar o homem perdido, restaurar, curar, limpar, tirar as feridas, tornar-lhe uma nova criatura e depois viver em intimidade com Ele, a ponto de depois querer tê-lo para sempre junto de si, como quando será, e diz no Apocalipse, será o nosso Deus. Eu serei o seu Deus e habitarei no meio deles, estarei para sempre com eles. Essa é a missão de Deus: resgatar, trazer para perto, para andar com Ele, para viver com Ele eternamente. Isso é melhor do que carro novo, isso é melhor do que casa boa, é melhor do que conforto aqui. Viver com Deus para sempre, amados, viver com Ele para sempre. Que maravilhoso isso! É por isso que nos dedicamos e nesse culto nos incentivamos. Vamos em frente, gente. O tempo ainda não chegou de pararmos. Vamos avançar, vamos trabalhar. Nos exortamos uns aos outros, ensinamos, encorajamos a todos a se envolverem com a missão de Deus. É por isso que temos esse culto. Já somos salvos, mas ainda não vivemos com o Senhor para sempre na sua glória. É preciso trabalhar. Olha quantas famílias destroçadas pelos vícios, pelos problemas, por perturbação. Olha quanta coisa tem para fazer na nossa cidade. Ainda não é tempo de trabalhar, é tempo de continuarmos. O reino é feito de trabalho. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, por estarmos aqui, por virmos para cá, por cantarmos, por estarem aqui as nossas irmãs apresentando um hino de louvor a Deus que nos incentiva a trabalhar para o Senhor, nos incentiva a servir a Deus, mas continuemos, porque o reino é feito de trabalho. Jesus, em suas parábolas, usa exemplos do dia a dia, da realidade da gente do campo.
E Ele anima essas pessoas a trabalharem com a própria realidade deles. Ele os anima a trabalharem com confiança e com paciência. É disso que fala esta parábola, de trabalho, confiança e paciência. Não se abrem caminhos para o reino de qualquer jeito. Não se abre caminho para que o reino avance de qualquer jeito. É preciso aprender como Ele, o Senhor, trabalha. É preciso aprender como Ele quer que façamos. E aqui eis direção para nós. Comecemos por entender que a nossa tarefa é semear e não colher. Me entendem? Nós somos semeadores e não ceifeiros. Aqui está bem claro isso. Os discípulos de Jesus não vivem dependendo de resultados. Nós semeamos, plantamos, jogamos a semente, mas os resultados virão e não nos compete trabalhar olhando para eles, porque se eu trabalho por resultado eu paro. A parábola deixa isso bem claro aí, queridos irmãos e irmãs. Se trabalhar por resultado, nós nos desesperamos, porque noite e dia, verso 27, noite e dia, estando ele, o agricultor, dormindo ou acordado, a Bíblia está dizendo, tanto faz, meu querido, tanto faz você estar dormindo, acordado, trabalhando, a semente germina, cresce, e você não sabe como. É um segredo do reino, é um mistério do reino de Deus, é um mistério espiritual. Você não tem que olhar e lá todos os dias. Um campo recém-plantado não é nem bonito. Se nós olharmos para resultados, a gente diz, está demorando tanto. Se nós trabalharmos por resultados, dizemos, será hoje. Não podem ser a preocupação dos discípulos de Jesus a eficácia da plantação. A eficácia da semeadura não compete a mim nem a você. Por isso o nosso título, só semeie. Isso basta. Semeie. É suficiente. Não compete aos servidores de Jesus o êxito imediato por causa do trabalho. É isso que a parábola está ensinando. A atenção dos servos de Jesus deve ser em semear o Evangelho, em semear bem o Evangelho. Os colaboradores de Jesus são só semeadores, somente isso. Sabem, Jesus nestas parábolas deixa algo que chegava a ser intrigante. É preciso semear e quando se semeia tem o maior dos resultados. É o que a próxima parábola do verso 30 dirá, que vamos olhar um outro dia. A semente de mostarda é pequenina, a menor das sementes daquela época. Ela era inclusive até espalhada com o vento. Os passarinhos a carregavam, insetos a carregavam. A mostarda não se semeava, mas Jesus diz, quando semeada, ele diz, não se semeia. As pessoas podem pegar palavras soltas no ar. A pessoa pode passar do outro lado da rua, ouvir um hino e ser atraída pelo Espírito de Deus. Mas quando é evangelizada, compreendem? Quando é semeado na vida dela, Jesus diz na próxima parábola, ela germina, cresce e vira uma árvore grande, frondosa, a maior das hortaliças, e as aves do céu vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus está dizendo, tem um mistério maravilhoso que acontece com a semente, mas ela precisa ser semeada. Portanto, em primeiro, o reino é feito de trabalho. Segundo, o começo é humilde. O começo é humilde. Nós estamos vivendo na época das grandes realizações, de obras espetaculares. Mas Jesus hoje nos chama para um começo humilde. Jesus hoje nos alerta para um começo humilde. E eu quero lhes dizer que a igreja precisa recuperar a humildade do semeador. Passam-se séculos
Houve a expansão religiosa, projetos, programas de evangelismo em massa, pelo rádio, pela TV, pela internet mais recentemente, mas o que ainda tem o maior alcance, o maior resultado é a humildade dos começos. Pense bem nisso. Nada substitui um evangelismo que é feito no dia a dia, na fala, no exemplo, no trabalho. É o começo humilde. Nós estamos sendo talhados, principalmente nos séculos 20 e 21, a dar valor para os mega projetos, a dar valor para mega igrejas, mega construções. Mas Jesus está dizendo: semeia e vai dormir, porque tanto faz você estar dormindo quanto estar acordado, o reino estará acontecendo. A semente vai germinar e vai crescer e vai dar fruto, porque o crescimento não depende de ti, o crescimento não depende de mim. Você precisa fazer a sua parte. O começo é humilde, é isso que Jesus está dizendo. Se os meios de comunicação em massa fossem suficientes, bastaria que cada um de nós fizesse cursos preparatórios, cursos que nos tornassem excelentes comunicadores, cursos que permitissem que alcançássemos as massas. Os demais que não quisessem ficariam aqui contribuindo, nem precisava sair de casa. Faz um pix e manda dinheiro na missão, manda dinheiro na obra, que tudo vai estar resolvido. Não, Jesus manda que saiamos, que façamos, que semeemos a semente. Essa é a ordem do Senhor. É preciso semear. É claro que vamos usar os meios à disposição, é claro que vamos usar recursos à disposição, mas é preciso semear. Deus não quis fazer sozinho. Isso é importante. É preciso esquecer a lógica do ceifeiro, aquela de ficar olhando e sair para conferir o tamanho da planta, para conferir o crescimento e se regozijar com ela e se alegrar porque a colheita vai ser boa. Essa é a lógica do ceifeiro. É preciso entrar na lógica humilde, na lógica paciente do semeador que semeia e pela fé ele sabe que Deus vai prosperar, que Deus vai prosperar, germinar, fazer crescer e vai cuidar em humildade. Não tem grande pompa na semeadura, não é um grande evento. Um homem vai, chega lá no nascer do sol, passa o dia inteiro e no pôr do sol ele vai para casa e não recebe nenhum aplauso por causa disso, e não recebe nenhum apoio talvez por causa disso, porque ele só semeia, só vai semeando. É o seu trabalho na escola, querido moço, moça, irmão, irmã, é o seu trabalho lá onde você tem o seu negócio, o seu estabelecimento, lá onde você trabalha, você vai semeando, você vai fazendo, e Deus é quem vai cuidando, compreende? Deus é quem vai dando o crescimento. É a humildade do semeador que é preciso encontrar, é a humildade e paciência do semeador que nós precisamos. Vejam, Jesus diz: ele dorme, ele acorda, e tanto faz, porque a semente está lá, Deus está cuidando dela. São as pequenas coisas, tão desprezadas, mas que funcionam, os pequenos começos. É essa a próxima parábola que está aí e que olharemos outro dia. A pequena semente, mas que quando plantada, torna-se uma árvore grande, torna-se uma árvore frondosa. É o testemunho, irmãos. É aquilo que você conta do teu Senhor. É aquilo que você diz: eu achei uma pérola de grande valor.
Quando você diz, eu achei um tesouro incalculável, eu achei a maior de todas as riquezas, desperta o interesse, desperta a curiosidade no meio dessa sociedade materialista que você diz, eu achei algo que é mais maravilhoso do que diamante, eu achei algo que dinheiro nenhum pode pagar, o que é, do que se trata, e aí você fala do teu Senhor, e aí você fala do teu Jesus, e aí você anuncia o Evangelho do Senhor, você diz, eu achei conforto que psiquiatra nenhum pode dar, eu achei conforto que psicólogo nenhum sabe encaminhar, eu achei conforto no conselheiro, no Divino Espírito Santo, eu achei conforto naquele que me orienta. É isso que a igreja precisa, amadas irmãs e amados irmãos, é disso que nós precisamos, o testemunho franco, não fica enrolando as pessoas, diz para eles, olha, pode até ser que quando você vier para Jesus, a coisa fique pior, a pessoa diz, então eu não vou, mas você estará comprando um passaporte para a vida eterna, você estará assinando o seu bilhete para a vida eterna, porque quando você vier para Jesus, pode ser que o seu pai, a sua mãe não fiquem de boa contigo, não fiquem de bem contigo, mas aí você pega a escritura que relembrávamos essa semana, quando ainda que o meu pai e a minha mãe me desabonem, me esqueçam, todavia o Senhor me acolherá, aleluia. É isso, amados irmãos, é isso, amada igreja, e continua semeando, e continua trabalhando, é a oração que você faz quando ninguém está vendo, e você está lá orando, você está lá clamando. Quem aqui essa semana já orou pelas almas que vão chegar aqui na igreja? Quem aqui esta semana já orou? É isso que a igreja precisa fazer. Isso não dá ibope, irmãos, isso não dá pontos no ibope, isso não traz, glamour, mas é isso que faz a obra acontecer, é a oração de intercessão. Você faz pela sua família, pela sua vida, você faz por gente que você nem conhece. Nós todos precisamos disso. Que mais? Os humildes começos aparecem numa vida de compromissos que eu assumo, que eu levo adiante, muitas vezes difícil, complicado, mas eu vou honrar o nome do meu Senhor. É compromisso com o serviço cristão, e o serviço cristão tem muitas coisas, muito para ser feito, muitas demandas, e tudo isso não traz glamour, tudo isso não traz projeção. É os pequenos começos, são as pequenas coisas. Precisamos resgatar a humildade do semeador. Nós estamos semeando algo maravilhoso. O início de toda semeadura é humilde. Não é um grande evento. Toda semeadura começa de modo humilde, mas a importância não está no que pode ser visto. A importância está na finalidade e no poder que carrega aquela semente que está sendo semeada. Aí é que está a importância, porque nós estaremos semeando o reino de Deus, a palavra de Deus, e é a partir daí que tudo vai acontecer. Portanto, meus irmãos, o começo é humilde mesmo, o trabalho é humilde mesmo. Terceiro e último, o controle pertence a Deus. Deus é quem está no controle. Verso 27 e 28 dizem assim, os versos 27 e 28. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. A força do Evangelho nos começos não é espetacular, como já dissemos. Jesus diz que é como semear algo tão pequeno e insignificante como um grão de mostarda, que germina secretamente,
E quando é a palavra de Deus, germina secretamente no coração das pessoas. Por isso que quando você menos espera, tem gente servindo a Deus que você nem imaginava, porque você lançou. Entende? Você lançou e a semente vai trabalhar. Não tenha medo, amada irmã, amado irmão. Não tenham medo, só lancem a semente. Só lancem a semente. O começo é assim mesmo. É assim, desse modo. Não há controle humano. A palavra está dizendo aí no verso 27, noite e dia, depois de semear, dormindo ou acordado, a semente germina. A semente germina e cresce, é um mistério. E Jesus diz, e ele, o agricultor, não sabe como. Não dominamos isso, porque não compete a nós. Cabe ao Senhor da seara, cabe ao Deus Criador, ao Deus que dá vida, fazer com que o processo aconteça. A terra por si própria, disse Jesus, de forma inexplicável produz o grão. Não se explica. Agora, já tentou pegar a semente, colocar lá sobre uma pedra? Amanhã ela vai estar lá, daqui 1 ano ela vai estar lá, ou nem vai estar, porque já pode ter sido consumida, levada pelo vento e não gerou nada, porque não foi semeada, porque não foi plantada. É preciso semear. A terra, de maneira que não se explica, produz o grão. E Jesus diz aí, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas. Quem já acompanhou a roça de milho aí sabe do que eu estou falando. Quem já acompanhou plantação de trigo sabe do que eu estou falando. É a coisa maravilhosa quando você chega no meio da plantação de trigo, aquele dourado que é do trigo, nem nada tem aquilo lá, aquela coisa linda, maravilhosa, e aí aqueles ramos e talos chega a pender de tantos grãos nas espigas de trigo. Como chegou a isso? Não sei, Deus que sabe, Deus controla, Deus está no controle. Por isso, o Evangelho só pode ser semeado com fé. Ainda que seja para passar um banner falando do amor de Deus, ore para que quando ele atingir o coração lá do outro lado, seja como a semente que foi plantada e vai dar frutos. Costumamos conversar, não é? De que onde estamos, Deus sempre está nos usando. Então, quando nossa irmã vai ministrar uma aula, não é só uma aula, porque as pessoas que estarão ali também são alvos do amor de Deus. E aí Deus vai usar a sua vida. Quando nossa irmã vai atender uma cliente, não é só uma cliente, não é só um consumidor que foi para lá. São pessoas, corações que Deus preparou para receber a semente. E aqui, cada um de nós pode elencar, pode apresentar uma série de situações onde Deus nos usa. Não é só, é Deus dando condições, preparando, dando oportunidades, melhor dizendo, para falarmos do seu amor. O Evangelho só pode ser semeado com fé. O projeto de Deus para um mundo melhor é aqui mesmo que ele começa, irmãos. Não estejamos alienados esperando, eu sou peregrino na terra, meu lugar não é aqui, eu sou cidadão do céu e eu estou só esperando Jesus vir me buscar. E enquanto ele não vem, o que é que você faz? Enquanto ele não vem, você trabalha, você semeia, você abre a porta do reino para mais gente, você espalha a boa nova, porque Pedro está dizendo assim, o Senhor é paciente, é por isso que ele não veio, ele está esperando que mais gente se salve, é por isso que ele ainda não voltou.
Sim, sou cidadão dos céus. Sim, somos extraterrestres. Mas enquanto nosso Senhor não vem, trabalhemos, nos envolvamos, vamos fazer acontecer o reino no coração das pessoas. É o projeto de Deus de um mundo mais humano, uma força que salva, que transforma. Eu não entendo, ninguém entende, mas a parte que me cabe é fale, porque como ouvirão se não for pregado? Precisa pregar, precisa falar, precisa anunciar. Nada disso, dessa transformação, depende do semeador, mas a parte do semeador, sim, nós bem podemos fazer, nós sim devemos fazer. Quando a boa nova desse nosso Deus penetra no coração de uma pessoa, ali começa a crescer algo que está além do nosso controle, que está fora do nosso controle. É um mistério, mas o novo de Deus vai acontecendo, o novo de Deus começa a acontecer. E quem foi que deflagrou tudo isso? Quem foi que o instrumento para que isso acontecesse? Você, eu, todo aquele que deixa-se ser usada por Deus para que a sua obra aconteça. Sabe por que tem gente na minha família ainda que não aceitou o Senhor, que não é crente, que não veio ainda para o Senhor? Muito provavelmente é porque eu ainda tenho muito trabalho para fazer. Isso é para vocês também, isso é para você também. Sabe por que tem gente na minha rua que ainda não conhece a Jesus? Porque eu ainda tenho muito para fazer. Por isso que na escola, meus colegas de escola, de classe, ainda tem muito para fazer. E Deus quer te usar para semear. Semeie, apenas isso. Vamos concluir aqui. Na igreja nós não sabemos nem como agir nesse momento que estamos vivendo. Não sabemos como atuar nessa situação de pandemia que é nova e inédita para nós. Desde o começo viemos conversando sobre famílias enlutadas, pessoas que muitas vezes eu não tenho palavras, eu não sei nem o que dizer. Então eu aprendi uma coisa: só fica junto. Só fica ali, entendem? Às vezes as pessoas estão precisando dessa companhia, e essa companhia na verdade é o próprio Deus ali com elas. Não sabemos como agir. Temos grandes desafios pela frente, igreja. Grandes desafios. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de muitas necessidades. Pense nas muitas famílias que os pais, os arrimos dessas famílias perderam seus empregos. Nós estamos celebrando e até dispensando serviço para a glória de Deus, não é para a glória do nosso próprio nome. Mas tem muitos que não têm de onde tirar. Por isso que um culto como esse existe, para nos chamar a atenção, nos trazer a memória e a consciência que precisamos participar com alimentos, com envolvimento financeiro, com oração e com envolvimento. Precisamos disso. São muitas necessidades, irmãos. Ninguém sabe bem o que fazer. Ninguém tem a receita perfeita. É preciso procurar caminhos novos, abrir oportunidades com a humildade do semeador, com a humildade dos pequenos começos. Deus está nos chamando. Volte à humildade dos começos. Volte a semear humildemente. É o chamado. Vamos procurar, vamos olhar para isso confiados no poder do Senhor. Confiados de que a semente vai germinar. Que todos desejemos voltar ao essencial. Voltar à humildade do semeador. Só a força que está em Jesus pode regenerar uma sociedade como a nossa. Só o poder de Deus pode
transformar, quebrar estruturas de pensamento, estruturas de ação, coisas que se implantaram na nossa cidade, na nossa cultura, na nossa nação. Só o poder de Deus. E nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer, semear. Vivemos numa sociedade que não quer saber muito de Cristo, descristianizada, mas só o poder de Cristo pode mudar esta situação. Só o seu poder. Que o Espírito Santo nos lembre e nos ajude a semear com humildade o Evangelho como o início, o pequeno início de uma fé que vai ser renovada, que vai ser restaurada. Que o Espírito nos ajude a isso, que Ele nos dê força e graça. Uma fé que não vai ser transmitida pelos nossos esforços pastorais, uma fé que não vai ser transmitida pelos nossos eventos, nem mesmo pela nossa assistência. Nossa assistência não pode parar, tem que continuar, mas no máximo ela vai pôr alguma coisa na barriga das pessoas, das crianças. O que vai mudar essas famílias, minhas irmãs e irmãos, é o poder de Deus. Aqui eu entendo como algo que temos que fazer, é obrigação daquele que o Senhor resgatou e salvou. Precisamos continuar fazendo, mas junto com isso, eu me alegro quando ouço das nossas irmãs, vai a oração, vai o aconselhamento, vai o poder de Deus, vai a ação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Uma fé que não é transmitida por eventos ou o que quer que seja, mas é dada pelo próprio Espírito de Deus, para gente que se coloca na mão dele e diz: usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. E que depois de semear, na aplicação desta palavra aqui no final, depois de semear, sejamos pacientes. O que somos mesmos? Semeadores, não ceifeiros. Semeadores, não fazemos a colheita. Sejamos pacientes, sabendo nós não temos o controle de nada. Eu não sei como vai, quando vai, mas eu sei de uma coisa: vai dar certo, porque o controle está nas mãos de Deus. Vai dar certo, vai germinar, vai crescer, porque Deus continua no controle. Só precisamos semear. É nosso papel, é nossa missão. Como semear? Porque poderemos já ter encerrado, mas ainda ficam pontas sem nó. Vamos amarrar as pontas. Como semear? Me dá um exemplo, pastor, testemunho, que já foi dito aqui. Pode não parecer para você, mas você está sendo olhada, você está sendo olhado. A maneira como você se comporta como vizinho, como vizinha, está sendo vista. A maneira como você se comporta como colega de classe está sendo vista. A maneira como você se comporta como profissional está sendo olhada o tempo todo. Qual é a sua medida como profissional? Qual é a sua medida? É uma medida justa? Você trata os outros da maneira como você deseja ser tratada, ser tratado? Você está sendo olhado. Testemunho, o tempo todo estamos testemunhando, com palavras, com a vida, com os atos e até nas nossas incumbências do dia a dia. Testemunho. Como semear? Mídias sociais. O que é que nós temos compartilhado? Quando foi a última vez que compartilhamos um versículo da palavra de Deus? Quando foi a última vez que compartilhamos a palavra do Senhor dita a Josué: eu não te deixarei, eu não te abandonarei? Para uma pessoa que está se sentindo inválida, abandonada, solitária, sozinha, amargando perdas de todo tipo, ela recebe uma palavra dessa, ela diz:
Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Deixa eu lhes dizer, usem as mídias sociais para construir no reino de Deus. Se não fosse para isso, talvez Deus nem tivesse permitido elas existirem, mas elas podem ser usadas para a glória de Deus. Como semear? No convite pessoal, já foi apresentado aqui que o maior resultado de pessoas que aceitaram o Evangelho não é o rádio, não são programas jornalísticos, não é nenhum tipo de evento, é o convite. É o convite feito a amigos, é o convite feito a familiares. A maioria de nós chegou aqui porque um dia alguém nos convidou. É por isso, não abra mão dessa ferramenta, por mais moderno que seja o nosso tempo. Portanto, como semear? Testemunho, mídias sociais, convite social, poderoso convite pessoal, aliás, o poderoso convite pessoal. Onde semear? Em casa, na rua, no trabalho, na escola, ou seja, em todo lugar. Quando semear? O tempo todo. Quando semear? O que é que Paulo disse para Timóteo? Prega a palavra. Prega a palavra. Ele está dizendo: semeia. Semeia quando for tempo de semear e quando não for tempo de semear. Quando as condições forem propícias e quando as condições não forem favoráveis. Semeia, prega a palavra, ensina, exorta, encoraja, abençoa, semeia, semeia. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que o Senhor nos ajude a compreender. Só semeie, isso basta. Amém? Glória a Deus. Fique de pé por gentileza, vamos orar. Aplica isso no teu coração, aplica na sua vida.